Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula 3 da jornada Volte ao Jardim. Nessa jornada, nós estamos trilhando um caminho de cura e reconexão com a sua feminilidade. E nessa aula eu vou te ensinar como viver para florescer, a usar as suas sementes para construir um novo, belo e florido jardim. Na aula 1, nós aprendemos a identificar as ervas daninhas que machucaram, feriram e impediram o nosso feminino de desenvolver um lindo jardim com sabedoria, com graça, com amor, com leveza. Identificamos a influência da nossa mãe na formação do nosso feminino. Foi através dela que nós aprendemos como ser mulher e como trabalhar as nossas maiores habilidades. Aprendemos também a grande influência dos nossos pais na formação do nosso feminino, como a apresentação do mundo externo. Ele apresentou para nós a hierarquia e as regras da vida e também nos apresentou um modelo de relação com o nosso Deus, que é Pai. Na segunda aula eu te apresentei as sementes mais profundas do seu feminino, que foram plantadas no seu jardim, no interior da sua alma, antes mesmo de você nascer. Nós fizemos uma linda viagem ao Jardim do Éden, onde lá, no relato da criação, nós entendemos que Deus nos criou para sermos esposas e mães, ou seja, para sermos companheiras, para sermos relacionais e para gerarmos vida junto com o nosso Deus, para sermos co-criadoras da vida, tanto biológica, emocional e espiritualmente. Se você chegou aqui nessa jornada apenas na aula 3, eu sugiro e convido você a pausar esse vídeo e voltar lá nas aulas 1 e 2, porque elas vão trazer todo o sentido dessa terceira aula. Se você chegou e caiu de paraquedas por aqui, não tem problema algum, mas tem um porquê. Mas eu preciso realmente que você possa começar da onde nós iniciamos, tirando as ervas daninhas do seu jardim. E hoje, nessa aula especialíssima, eu vou ensinar você a viver para florescer, cultivar novas sementes para que você seja uma nova mulher, para que você veja o seu jardim florescer de verdade, de uma maneira que você nunca, talvez, tenha aprendido a viver. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu quero dizer o quanto meu coração está grato pelas centenas de mulheres que escolheram viver essa jornada profundamente. Mulheres de todas as partes do Brasil e do mundo, que abriram as portas do seu coração, decidiram voltar ao seu jardim, aquilo que é mais secreto dentro de si, e poder tirar essa semana como um retiro, como um tempo de terapia profunda, para realmente descobrir a maior beleza da vida, que é ser mulher. Agradeço muito por você estar aqui nessa terceira aula e te dou parabéns. Quero agradecer às mulheres da comunidade do WhatsApp, da Jornada Volte ao Jardim, porque interagiram, porque se entregaram, porque aprofundaram mesmo no assunto. Quero agradecer também você que foi até o meu privado e me contou o seu sagrado, me revelou as suas feridas, o seu desejo de ser uma mulher melhor, que levou até a mim situações dolorosas que talvez você não tenha contado nunca para ninguém. Obrigada por ter sido escolhida por você para acolher o seu sagrado. Eu realmente estou impactada com tudo que li, com tudo que ouvi, com toda a comunidade de mulheres que se abriram para esse momento. E mais do que isso, agradecer a Deus por ter já visto mulheres trilhando um novo caminho, mulheres com resultados verdadeiramente profundos, já nesse tempo tão curto. Por quê? Primeiro, porque tudo tem o tempo de Deus, e segundo, porque são mulheres que decidiram realmente florescer. Eu sei que, a princípio, a promessa que eu fiz nessa jornada pode parecer para você distante, inalcançável, impossível. Aliás, eu sei que você pode ter chegado aqui desesperançosa. Você pode ter chegado aqui desconfiada. Eu sei.
Já são 10 vezes que eu faço esse tipo de caminho. E eu sei que muitas chegam realmente sem nenhuma esperança, sem nenhum fio de alegria e de vontade de seguir esse caminho. Mas se você chegou até aqui, algo em você mudou. E eu tenho certeza de que vai mudar ainda mais. E eu também sei, eu também já duvidei, eu também já me perguntei, será? Se eu mesma não tivesse passado por tudo isso, e se eu não tivesse nessas 10 turmas experimentado, visto, tocado, direcionado mulheres que realmente mudaram as próprias vidas, eu diria para você, você tem razão. Mulheres como Thaís Beck, uma menina que chegou aqui imatura, cheia de feridas no relacionamento com a sua mãe, com as mulheres da sua família, e no caminho do florescer, teve um amadurecimento tão grande que hoje é não só uma esposa, mas mãe de 7 filhos e ainda ajuda mulheres a encontrarem um caminho de um parto natural, mesmo depois de dores das violências obstétricas e das desordens do seu feminino. Mulheres como minha querida Kátia Manicardi, também uma mulher cheia de unção, mas que chegou ferida no relacionamento com a sua mãe, com o seu passado. E hoje, assim como eu, se tornou uma grande mentora de mulheres e guia mulheres pelo caminho de vida espiritual. Mulheres como a Taliane, que chegou um dia para mim totalmente sem esperança. Estava pronta para abandonar o marido, o casamento e até a própria vida. Tinha uma dor profunda na relação com a sua mãe. E ao entrar nesse caminho de florescimento, teve a sua autoestima, a sua autoimagem mudada. Voltou para o casamento, resgatou a sua autoestima, a sua autoimagem e se reconciliou de uma maneira profunda com a sua mãe. Talvez você tenha chegado aqui querendo vasculhar todas as suas ervas daninhas. Talvez já tenha tempo que você venha fazendo isso. Talvez tudo que você saiba é perguntar o porquê você foi tão ferida. Talvez tudo que você saiba de você mesma é sobre o seu passado. Perguntas, questionamentos, indagações, questionamentos até mesmo para Deus. Por que eu mereço tanto? Por que eu sofri tanto? Por que comigo? Eu não merecia. O que eu fiz para merecer? O que eu fiz? Eu não mereço. Muitas mulheres chegam para mim assim. E eu quero te acolher. Eu entendo que essa é uma pergunta digna, mas eu quero dizer para você que essa é a pergunta que mais te mantém presa às ervas daninhas. Enquanto você fica se perguntando por quê, se eu merecia, se eu não merecia, existe uma armadilha aqui que mantém o seu jardim cheio de ervas daninhas, que é viver a vida olhando para o passado. Colocar a sua vida nas mãos de outras pessoas. Jogar a responsabilidade da sua vida hoje e da sua vida futura nas mãos daqueles que te fizeram mal, daquelas situações que te machucaram no passado. Isso é muito mais comum do que se imagina. E eu quero deixar muito claro que o que vai manter seu jardim cheio de ervas daninhas não é o que a sua mãe fez ou deixou de fazer. Não é o que o seu pai fez ou deixou de fazer. Seu marido, seus filhos, alguém na sua vida. Mas é exatamente a maneira como você vê tudo o que te aconteceu. A maneira como você reage a tudo o que te aconteceu. É isso que vai fazer você florescer ou você deixar as ervas daninhas crescerem. E até sem você perceber, você mesma cultivar essas ervas daninhas. Todas as vezes que nós olhamos para trás, todas as vezes que você olha para trás, que você se define apenas com as feridas que você teve, e sempre encontrando um culpado ou buscando um culpado, até mesmo a Deus, você se mantém lá. Você finca raízes das ervas daninhas. Apesar de tudo que você viveu, hoje passou. Hoje você é livre para trazer as novas sementes e semear. Mágoas, rancores,
Péssimas memórias não te definem, a não ser que você queira. As ervas daninhas plantadas no seu jardim continuam crescendo por suas próprias mãos. Que enquanto você escreve a história da sua vida com rancor, com mágoa, com vitimismo, se perguntando por quê, como se você fosse a única pessoa que sofresse no mundo, como uma coitadinha, com pena de você mesma, sempre querendo encontrar culpados. Esse é o maior inimigo do teu florescer. O porquê te prende ao passado. O para quê te prende ao futuro. E o que eu devo ser vai te lançar numa nova vida, numa nova semeadura e num novo florescer. Sabe por quê? Porque sofrimentos, dores, feridas fazem parte da existência humana. Não existe um ser humano que passe por essa terra sem receber algum tipo de sofrimento, sem ser magoado por alguém, sem ser ferido por alguém, sem ter algum tipo de sofrimento. Não foi só com você. Aliás, não existe nenhuma mulher que tenha passado por essa terra, nenhum homem que não tenha sido ferido. Não é sobre as feridas, não são as feridas que vão definir você. Lembra na aula 2, quando eu disse que as sementes do teu feminino foram plantadas antes mesmo de você nascer? É porque a sua estrutura feminina, ela é criada também para enfrentar de pé, como uma mulher adulta, responsável, livre e decidida, as situações dolorosas da vida. Ainda que tenha acontecido tudo lá na sua infância, ainda que você olhe e diga, poxa, mas eles não eram para ter feito isso, ou eu não merecia isso, tudo isso te mantém como uma vítima. E vítimas são escravas, escravas do externo, escravas dos outros, escrava dos sentimentos e das emoções de outras pessoas. Uma mulher verdadeiramente livre que quer florescer, ela precisa entender que sofrimento faz parte da vida e que a partir do sofrimento nós encontramos um novo caminho para recomeçar a florescer as nossas sementes. As ervas daninhas lá do passado, seja com seu pai, com a sua mãe, com qualquer outra pessoa, elas estão no seu coração simplesmente porque você não decidiu livremente e de maneira madura vencer para frente, olhar para frente, encontrar o sentido da sua vida. E o sentido da sua vida é criar uma nova realidade a partir de agora. Se você foi machucada pela sua mãe, pelo seu pai, você foi traída pelo seu marido, maltratada por alguém, e se você até hoje achava que a sua vida era um caos e que você não merecia isso, e só isso você só não merecia, saiba, não é sobre merecimento, é sobre resposta ao sofrimento. Todo ser humano sofre. Agora, o que ele faz com o sofrimento é que vai fazer toda a diferença no seu amadurecimento. Uma criança, quando sofre, sofre como vítima. Uma mulher adulta, quando sofre, sofre e gera vida e encontra sentido naquele sofrimento e não se coloca como uma vítima. Essa é uma das maiores ervas daninhas do nosso coração. Porque para crescermos, teremos que enfrentar a vida com um novo olhar, mudar a nossa mentalidade, aprender aquilo que os nossos pais não nos deram, aprender com as próprias mãos. E antes, as ervas daninhas foram plantadas, agora é hora de você mesma arrancar as ervas e plantar, e semear e colher com as suas próprias mãos. Enquanto você permanecer lá, como uma menina, dizendo que você foi a vítima, sentando numa cadeira totalmente vitimizada, a sua vida não vai ter sentido e você vai ser simplesmente levada para lá e para cá pelas suas emoções mal resolvidas, pelo seu passado não esquecido, por um passado que não te ajudou a aprender nada, a vencer nada, a cultivar nada. Essa é uma das maiores ervas daninhas que pode existir na sua vida. Quando você olha para trás como uma vítima, quando você conta a sua história como se você fosse a coitadinha, e isso te mantém lá, presa, sentadinha, na cadeira da menina mimadinha, que precisa receber,
que precisa ter o holofote para si mesma, que precisa ser o centro de todo mundo, que não pode ser criticada, que precisa ser reconhecida o tempo inteiro, que não pode ser simpática, que todo mundo tem que rir para você, mas você não tem que dar nada, que todo mundo tem que fazer para você, mas você não precisa fazer nada. Ou aquela mulher que sai fazendo, fazendo, mandando, comandando a vida de todo mundo, mas não tem ordem na própria vida, porque se coloca como uma vítima. Essa, mais uma vez, é uma grande erva daninha do nosso jardim. Deus não te esqueceu. Deus não desejou que você passasse o que você passou. Portanto, não é culpa de Deus, não é culpa de alguém, mas é única e exclusivamente a realidade da vida. E é você quem terá que olhar para frente e dizer que, apesar de tudo, você quer ser uma mulher melhor. Você sabe, eu já te contei, eu tenho muitas feridas do meu passado, mas no momento em que eu entendi que eu estava sendo responsável por todo o caminho que eu estava fazendo, eu tomei as rédeas e mudei completamente. Se você está chegando aqui e está dizendo, Jaque, isso é muito difícil. Nossa, você está me ofendendo. Nossa, eu não vim aqui para ouvir isso. Saiba, talvez esse lugar não seja para você. Talvez você ainda não esteja pronta para assumir as rédeas da sua vida e ver o seu jardim florescer. Eu preciso ser muito sincera com você. A vida é difícil. A vida vai te exigir. Você não vai mudar a vida de uma hora para outra. Todo plantio demora, precisa de tempo, precisa de dedicação. Nenhum agricultor planta uma semente numa noite e colhe as flores no dia seguinte. E ele não larga para lá simplesmente a sorte do tempo. Ele sabe o melhor tempo do plantio, ele escolhe as melhores sementes, ele irriga o solo, ele aduba o solo e depois então ele vai esperando e vendo que tudo vai acontecendo, fincando raízes e crescendo e florescendo. Se você chegou aqui nessa terceira aula e não está disposta a ouvir que agora a vida está nas suas mãos e você, como uma mulher adulta, precisa assumir ônus e bônus, alegrias e tristezas, você só quer viver a sua vida no oba-oba, no fácil, em tudo que é muito doce, essa aula não é para você. Se você chegou até aqui e só reclama e só sabe lamuriar, tem duas coisas que eu quero te dizer. Ou no final dessa aula você vai me amar, ou você nunca mais volta. Mas eu tenho um compromisso, primeiro com Deus, depois com você mesma, de olhar você como você realmente é, não como uma coitadinha. Não dizendo para você, é tudo muito fácil, tadinha de você, a vida é que é difícil, seu marido é que é difícil, sua mãe que foi difícil, tadinha de você. Pode ter certeza, eu não sou a pessoa certa para isso. Tá tudo bem. Eu digo sim se você quiser parar aqui. Eu digo sim se você achar que eu tô te ofendendo, que eu tô te machucando, mas eu preciso ser sincera. Lembra que Jesus disse, se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele não frutifica, ele não cresce. É preciso matar, entre aspas, essa menina mimada que existe dentro de você, que acha que o mundo te deve todas as coisas, que o mundo tem que ser bom com você. Não entrega nada para esse mundo e quando entrega, quer receber algo em troca. Quer ser reconhecida, não pode ser criticada, tem que ser sempre mimada. Não é fácil, mas é real. Eu até hoje sou grata a quem fez isso comigo, a me mostrar que eu não sou uma vítima, que eu sou responsável por encontrar o sentido da minha vida, mesmo em grandes sofrimentos, em grandes perdas, em grandes dores. Aliás, dentro dos sofrimentos, das dores e das perdas. Se você chegou até aqui e quer continuar, e olha e diz, é disso que eu preciso, essa aula foi feita para você. Seja muito bem-vinda à aula 3 da nossa jornada. Volte ao jardim. Como então viver para florescer, mesmo diante de tantas ervas daninhas?
É o que muitas mulheres estão se perguntando e eu acredito que você também esteja agora. Acredito também que agora você está pronta, depois de tudo que nós conversamos até aqui. Florescer é uma decisão. Florescer é realmente uma jornada de fortalecimento, de amadurecimento. Não existe cura sem amadurecimento. Não existe cura sem mudança de mentalidade. Não existe cura sendo o centro do mundo, sendo a vítima. Você não é curada passivamente. Precisa existir uma decisão, uma determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, um caminho prático, cotidiano, diário, em que você muda sua mentalidade, muda seu comportamento. Lembra na aula 2, quando nós falamos sobre os pilares, em que você se relaciona melhor com você mesma, você entende quem você se relaciona melhor com as suas emoções, com o seu interior, você se relaciona melhor com as pessoas, você consegue traduzir isso em atos. A gente vai entender aqui que o amadurecimento tira você da cadeira da menina e leva você para a postura da mulher. A menina mimada é o centro do mundo, egoísta, pobre de espírito, é totalmente aberta, totalmente volúvel, totalmente sensível a tudo que vem de fora. Não se domina, não se conhece, não tem planos, não tem desejos de ajudar, de se entregar, de doar, de viver. E quando tem, faz isso só por si mesma. As meninas, não sei se você tem alguma menina perto de você, mas as meninas pequenas, meninas mesmo, elas são o centro do mundo, elas precisam daquilo, porque elas não foram formadas, mas nós não. A partir de agora, cabe a você, independente do que seu pai e sua mãe te deram, a partir do momento em que você se torna uma mulher adulta, você é totalmente responsável por fazer da sua vida um caos ou uma glória. Ser derrotada e contar essa história todos os dias, não ter controle sobre nada, não ter uma responsabilidade, não se doar para nada, não fazer o bem, não fazer nada nobre, ou viver uma vida medíocre, em que você não dá nada para ninguém, em que você fica esperando tudo acontecer. Sentada esperando Deus fazer os milagres, sentada esperando que todo mundo te reconheça. A cadeira da menina parece confortável, mas ela não é. Sabe por quê? Porque ela poda você, porque ela mutila as suas sementes. E você não foi criada para isso. Nenhuma mulher foi criada para ser o centro do mundo. O centro do mundo se chama Jesus Cristo. E ele nos mostrou com a sua vida como se faz para ser mais forte e mais sábio. Doando a vida, entregando a vida, dando o que se tem de melhor. Nenhuma flor dessa cresceu olhando somente para as suas sementes. Não há caminho de alegria, de vida, de sentido de vida, se você não assumir o protagonismo. E não um protagonismo egoísta em que você continua sendo o centro do mundo, se achando a melhor que todo mundo. Isso é bem próprio das cadeiras das meninas. Mas quando você se coloca a serviço, quando você decide, ao invés de querer ser amada, você amar. Aprender a amar. Aprender a olhar para o outro de maneira saudável. Aprender a criar limites nas suas relações. Aprender a dar e a receber. Aprender a dar e não receber. Aprender a receber e não dar. As relações saudáveis são frutos de quê? De um amadurecimento. Enquanto você se olha no espelho, se achando a vítima de tudo, a pequenina, a pequena, a frustrada, a vitimizada, a coitada, você não cresce. Florescer, um novo, é olhar para o bem, é parar de olhar para o baixo e olhar para o alto. Olhar para o mais alto que existe na vida, que é a beleza, a bondade e a verdade. Ser para o outro aquilo que você gostaria que fossem para você. Você foi criada para o amor, principalmente para amar. Toda mulher foi criada para amar. Esse é o centro da nossa alma, da alma humana. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e Ele é o próprio amor. Quando crianças,
Nós precisávamos dos nossos pais. Agora, somos nós quem decidimos ir ao encontro do outro, dar o nosso melhor e deixar uma marca de vida no coração de cada pessoa. Quando você olha para dentro de você e vê que você foi amada, querida, sonhada pelo seu jardineiro primeiro, antes dos seus pais, antes do seu marido, antes das dores que vieram, aquilo era verdadeiramente a preparação para você. Aqui está a preparação para você. Portanto, mulher, para viver, para florescer, é preciso ter um comprometimento em todos os dias, encontrar a sua melhor versão, não para se olhar no espelho, não para se olhar, mas para dar para o outro. Veja, uma gestante, ela não cria um filho para si mesma. Há um momento em que ela vai parir aquele bebê. A fertilidade é isso. Eu nutro tudo que eu tenho de melhor por dentro para entregar para o outro, para fora. Não é me curvar e ficar achando que todo mundo tem que me elogiar, que todo mundo tem que olhar para mim com peninha e me dar tudo na mão. A partir de agora, mulher, você só floresce. Entenda isso. Você vai sair dessa aula com um outro olhar. A vida não é sobre receber, mas é sobre dar, independente daquilo que nós recebemos um dia. Eu sei, não é fácil. Mas lá atrás, no início dessa aula, eu disse para você, a vida fácil é a vida das crianças, não a vida dos adultos. A vida das meninas é uma vida fácil. Precisa ser o tempo inteiro conduzida por alguém. A vida das mulheres tem uma condução própria, que é a condução de Deus. Deus nos dá a vida e nós respondemos com vida. Deus nos dá a graça e nós respondemos com graça. Deus nos dá o sofrimento e nós respondemos com sabedoria. Deus nos dá as situações adversas e nós respondemos com paciência, com amabilidade, com alegria, com docilidade. Esse é o verdadeiro florescer de uma mulher. Passar por essa vida que é temporária, que vai passar em algum momento, é deixar um rastro de sementes de amor no coração daqueles a quem Deus te confiou. Ser uma mulher que floresce é aquela que se compromete a, por onde passar, entregar o seu melhor, deixar um legado, como esposa, como mãe, como profissional, como serva da igreja, como filha amada, você deixar rastros no coração de cada pessoa que passar por você e por quem você passar. Essa é a missão da mulher no mundo. Fazer gerar vida biológica, emocional, moral, espiritual. O coração da sociedade bate dentro do coração feminino. Você precisa entender isso. O seu lar está frio, você está fria. O seu lar está desorganizado, você está desorganizada. E isso não é um peso, mas é um chamado livre que Deus te fez para você cumprir com alegria, com leveza, com tranquilidade e numa via de santidade. Só assim você vai florescer. Portanto, mulher, a partir de hoje, você é chamada a encontrar o sentido da sua vida olhando para frente. Olhando para trás somente para entender, mas respondendo ao chamado da vida, de gerar vida na vida das pessoas, de ser uma mulher fértil, encontrando um novo caminho, não mais perguntando por quê, mas sim e agora, quem serei eu? Quem sou eu diante disso? Quem eu quero ser? Quem eu decido ser? Que mulher eu decido deixar de legado para o mundo? Qual é a lembrança que eu estou deixando no coração das pessoas com quem eu me encontro, com quem eu me relaciono? Como eu posso ser alguém que deixa marcas, marcas belas, marcas profundas de amor e de alegria no coração dos meus? Não é um peso, é um chamado. E Deus está te fazendo esse chamado hoje. Vamos juntas? A partir de agora, é preciso entender e trilhar o caminho de maturidade, deixando a cadeira da menina e se tornando uma mulher segundo o coração de Deus, trilhando os pilares
da maturidade, como esposa e como mãe, que sai da postura de receptora para a postura de doadora, de geradora da vida. Só assim uma mulher floresce por dentro e deixa que tudo floresça ao seu redor. A minha experiência me diz que agora várias mulheres estão se perguntando: como eu faço isso? Já que tem algo que você oferece que me ajude a trilhar esse caminho, como começar? Por onde começar? Como que eu vou fazer agora que eu já entendi tudo o que aconteceu e tudo o que eu preciso fazer? Como trilhar esse caminho? Existe uma resposta já que você pode me ajudar? Se você fez essa pergunta, eu digo que sim, eu posso te ajudar. E é através da mentoria do Caminho do Florescer que eu vou te apresentar a partir de agora. O Caminho do Florescer é um caminho de cura e maturidade feminina, onde nós vamos entender as maiores e profundas ervas daninhas que machucaram, feriram e não deixaram nosso coração ser desenvolvido e como sair desse lugar de imaturidade para ser uma mulher como Deus sonhou. Aprender com o passado, entender a si mesma e trilhar um caminho com autorresponsabilidade, alegria, virtudes, sabedoria e muita leveza. Esse é um caminho que já foi trilhado por centenas de mulheres. Afinal de contas, já foram 9 turmas do Caminho do Florescer, dessa linda mentoria que ajudou mulheres a saírem de dores profundas, levantarem da cadeira da menina e se tornarem mulheres autorresponsáveis, sábias, maduras e femininas. O Caminho do Florescer é um acompanhamento em mentoria de um grupo seleto de mulheres que desejam trilhar esse caminho de maturidade. Eu serei a sua mentora nos próximos 6 meses, num lindo caminho de cura e reconexão da sua feminilidade e amadurecimento da sua personalidade feminina. Durante esses 6 meses você vai receber formação em aulas gravadas, acompanhamento ao vivo a cada 15 dias comigo e com as mulheres seletas desse grupo, uma linda comunidade no WhatsApp onde você pode partilhar, ouvir, ser acolhida, ser escutada e direcionada, exercícios terapêuticos e desenvolvimento feminino especializado apenas para você, mulher, para que você possa aprender, entender e praticar tudo aquilo que é necessário para você realmente amadurecer. Nós vamos trilhar os 3 degraus de maturidade feminina, a filha, a esposa e a mãe, conforme a filosofia de Santa Edith Stein, que nos ensina como é que deve ser feita essa formação da natureza feminina para que ela possa realmente se tornar uma verdadeira geradora de vida. O primeiro módulo do Caminho do Florescer é o caminho da cura. E do mesmo jeito que nós fizemos na aula 1, mas agora de uma forma muito mais profunda e personalizada, você vai aprender a identificar as ervas daninhas que ficaram no seu coração e que impediram lá na sua formação você de se tornar uma mulher forte e madura. A relação com a sua mãe, a relação com o seu pai, com as mulheres da sua família, escolhas do seu passado, assim como as adversidades da vida. Não mais como uma vítima. Quanto mais consciente você se coloca na sua história, mais forte você fica para plantar as suas sementes originais, tirando as ervas daninhas do seu olhar e do seu foco. No segundo módulo, nós vamos conhecer qual é a essência da alma feminina, a esposa. O que se quer, o que Deus quer quando cria a mulher? Quais são as virtudes femininas? Quais as suas próprias sombras que podem dificultar o seu amadurecimento? Quanto mais você se conhece, mais você consegue vencer a você mesma, porque você vai aprender a se dominar, a se conhecer, a se dominar e a se vencer todos os dias. Vamos falar sobre a complementariedade do homem e da mulher, vamos falar sobre sexualidade feminina, vamos falar sobre afetividade, o desenvolvimento de relações saudáveis, e você vai entender qual é o seu verdadeiro poder como mulher em qualquer lugar onde você esteja. No terceiro módulo, nós vamos então adentrar no grau máximo de maturidade feminina, a maternidade. A maternidade biológica, emocional, social, moral e espiritual. Porque
Deus não nos fez apenas com um útero, mas tornou toda a essência feminina sendo materna. E isso traz para nós virtudes e qualidades específicas para que possamos trabalhar isso nos nossos relacionamentos. Em qualquer lugar que você esteja. Você vai aprender também que você é sopro espiritual e que você precisa viver uma espiritualidade profunda, enraizada, com intimidade, que eu também vou te ensinar a ter intimidade de amiga, de serva, de amor com nosso Senhor Jesus Cristo, através de um cotidiano, de uma rotina de autocuidado e espiritualidade. Tudo isso vai acontecer numa linda comunidade seleta de mulheres. Mulheres que, como você, desejam a mesma coisa, olhar para frente. Mulheres que decidiram parar de olhar para as suas feridas e construir um futuro a partir de agora, independente do que aconteceu. Você não tem noção da diferença que faz quando você está perto de mulheres que realmente querem o mesmo que você. Eu sei, você se sente sozinha às vezes. E eu sei que você também já esteve confusa de para quem você vai pedir ajuda, de com quem você vai compartilhar certas coisas. Você já chegou a compartilhar algumas coisas com algumas amigas, até mesmo da igreja, e o que você ouviu não foi nada bom. Essas pessoas quiseram muito mais destruir a sua vida do que construir. Te aconselharam coisas que você até ficou perplexa, pois na comunidade isso não vai acontecer. Você não mais se sentirá sozinha. Ao contrário, você se sentirá apoiada, acolhida, sem julgamento e também será direcionada exclusivamente por mim, a todo momento. Vou ajudar você a alavancar e olhar para frente e vou ajudar você a levantar quando você cair e se sentir mal. Mas você vai ver que é lindo recomeçar e recomeçar com sabedoria. Como eu te disse, as aulas gravadas saem sempre uma vez por semana, na segunda-feira. E você terá sempre na terça-feira encontros ao vivo. Já que eu não gosto de participar de encontros ao vivo, você não é obrigada. Eu não gosto de partilhar nada no grupo, você também não é obrigada. Mas eu posso te garantir que é um espaço de muito aprendizado, de muita sabedoria e de muita partilha, onde a gente se sente acolhida, onde a gente se sente fortalecida. Então você terá esse acompanhamento, e esse acompanhamento fará toda a diferença. Você não estará num cursinho, você não vai ficar sozinha, você vai ter o meu acompanhamento como mentora e terapeuta, que já ouviu mais de 2.000 mulheres. Você terá acesso a todo o conteúdo da mentoria durante 1 ano. Ou seja, você terá o meu acompanhamento por 6 meses e terá mais 6 meses para revisar todo o conteúdo, que é, inclusive, muito profundo e magnífico, porque você vai estar num lugar onde talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ser mulher desta maneira. Eu quero que você tenha uma experiência única no caminho do florescer. Eu quero que você tenha realmente algo palpável para lembrar que você está florescendo. E é por isso que as alunas da turma 10 do Caminho do Florescer receberão em sua casa um box com o seu diário do Caminho do Florescer, uma caneta para você lembrar que você decidiu escrever uma nova história e uma vela aromática que você vai poder acender todas as vezes que você assistir a sua aula e quiser meditar sobre cada tema que for abordado ali. Será uma experiência muito única e exclusiva. E sim, você receberá em sua casa. E tudo que é bom pode ficar melhor, porque para a turma 10 eu separei conteúdos exclusivos, direcionamentos exclusivos para que você possa realmente sair de um tempo de ervas daninhas para um tempo de florescimento. Nós teremos uma curadoria de livros e filmes para você ler. Livros e filmes fáceis de entender para que você possa assistir com toda a família e você possa alimentar o seu imaginário, a louca da casa que insiste em querer te rebaixar e te manter culpada e distraída. Isso mesmo, você vai alimentar a sua imaginação com livros e filmes que farão você uma mulher mais sábia.
Eu separei para você as melhores músicas que eu ouço para ser uma mulher mais leve, quando eu não estou muito bem, quando eu estou infeliz, quando eu me sinto desanimada, quando eu quero realmente trazer de volta a minha essência. Você vai ter uma playlist, tanto no Spotify quanto no YouTube, com as músicas preferidas da sua mentora, que farão, com certeza, você reviver um novo. Nós teremos um livro que nos acompanhará durante toda a nossa trajetória. Ele é uma surpresa, apenas para quem entrar na próxima turma. Ele vai levar a gente num caminho, numa condução, para que nós possamos trilhar mais profundamente a nossa essência. Eu preparei 2 aulas bônus, com 2 pessoas muito queridas sobre 2 assuntos que eu acho essenciais para você florescer. O primeiro bônus é uma aula exclusiva com Thaís Rolim, minha consultora de imagem, a responsável pela escolha das minhas roupas, pelos cortes dos meus cabelos, que me ajudou a me tornar uma mulher com uma imagem madura. E ela vai falar para você sobre autoimagem e amadurecimento, o quanto você precisa olhar para isso. A segunda aula vai ser com a minha amiga Manu Gaiva, e ela vai mostrar para a gente o quanto nós nos tornamos mais prósperas quando nós amadurecemos e sabemos lidar com o dinheiro. Trarei para você 2 convidadas muito especiais que farão para nós uma noite de cura. Um encontro com uma pregação sobre o tema Mulheres que Riem do Amanhã. E você vai receber uma noite de oração, de canto, em que elas vão conduzir um momento de fortalecimento e fé. Para quem é a mentoria do Caminho do Florescer? A mentoria é para você, mulher, que olha para trás, quer viver uma vida nova, mas não sabe como. Você anda se perguntando como, mas você ainda não encontrou uma resposta. Você diz, chega, não aguento mais. Eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais ficar andando em círculos, patinando, olhando várias mulheres sendo mais maduras e eu aqui perdendo tempo. É para você a mentoria. A mentoria também é para mulheres que dizem, Jaque, eu nunca vi nada sobre isso. Eu não tenho a menor ideia do que você esteja falando, mas eu quero, eu preciso disso. Sim, a mentoria é para você. Para você que cansou de ficar achando, procurando, fuçando culpados e achando que tudo vai ser resolvido de maneira passiva ou vai cair do céu. Você já entendeu que isso não vai acontecer e você quer aprender como se tornar essa mulher autorresponsável e que floresce para fora. Sim, a mentoria é para você. Mas eu preciso ser sincera e reconhecer que a mentoria do Caminho do Florescer não é para todas. Verdade. Talvez você esteja até aqui dizendo assim, ah, mas é porque você não conhece meu marido. É porque você não conhece a minha mãe, a minha sogra, a minha irmã, a minha tia. É porque você não sabe das minhas feridas. Ah, porque também, né, se eu tivesse um marido melhor, também, né, se eu tivesse um emprego melhor, também, né, se Deus tivesse me dado mais chance, também, né. Se você ainda encontra culpados e busca por esses culpados, a mentoria do Caminho do Florescer não vai ser um bom caminho para você. Se você não está disposta a vencer as suas maiores dores, e eu, como sendo uma mulher muito ferida no passado, posso dizer que eu entendo que é muito doloroso, mas se você não estiver disposta a vencer, a dar um novo sentido para elas, não é aqui o seu lugar. Se você quer dicas fáceis, coisas rápidas, se você quer plantar numa noite, colher no dia seguinte, esquece. Se você quer um caminho fácil, esse lugar não é para você. Eu tenho que ser sincera. Por isso que eu te darei 6 meses de acompanhamento. Você vai perceber que ao final desses 6 meses, você vai dizer para mim, Jaque, eu amadureci anos, talvez décadas. Eu aprendi o que eu não aprendi desde que eu nasci. E sabe por que eu posso te garantir isso? Porque já são centenas de mulheres que viveram essa realidade. Mulheres que tinham verdadeiramente dores profundas, mas que disseram sim para a vida e decidiram deixar para trás e olhar um novo lugar e cultivar as suas sementes no seu jardim e florescer para fora. Portanto, se você ainda acha que tem que ser tudo fácil, que Deus te magoou, que você é uma vítima,
eu sinto muito. O caminho do florescer não é para você. E tá tudo bem, porque, de fato, eu sei que não é para todas. Não porque você não seja merecedora, mas porque não chegou a sua hora. E agora, você deve estar perguntando, Jaque, qual é o valor de investimento para essa mentoria, para ter o seu direcionamento e viver essa experiência nessa linda comunidade? Eu já estou aqui, já não me aguentando, eu quero entrar para a mentoria do Caminho do Florescer, esse é meu lugar, eu preciso de mulheres que queiram o mesmo que eu preciso de formação, eu preciso aprender, eu estou pronta, como que eu faço? Preste atenção, porque eu vou te explicar o passo a passo para você garantir a sua vaga na turma 10 da mentoria do Caminho do Florescer. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que no próximo dia 11 de agosto, às 7 da manhã, eu abro oficialmente as inscrições para a turma 10 do Caminho do Florescer, onde mulheres seletas participarão desse movimento, dessa comunidade. E a má notícia é que serão apenas 15 mulheres que entrarão para a mentoria. Sim, apenas 15 vagas. O Caminho do Florescer é um caminho profundo e que requer responsabilidade, determinação e muito direcionamento. Eu decidi que vou direcionar apenas 15 mulheres. O Caminho do Florescer me exige atenção, me exige estudo, exige muita dedicação a você, decidida a se tornar uma mulher melhor. Antes de eu falar o valor do investimento financeiro, eu quero dizer para você que o valor do investimento emocional, moral, espiritual e físico será muito grande. Se você quer um caminho fácil, não venha. Mas se você está decidida a transformar os seus próximos 6 meses num caminho de florescimento, essa é a sua hora. E se você chegou até aqui e está decidida, você investirá financeiramente 12 parcelas de R$ 258,25 no cartão de crédito ou R$ 2.497 à vista, que pode ser tanto no cartão quanto no boleto ou no Pix. Só para você entender a grandeza desse grupo e o valor desse investimento, eu digo para você que se você passasse por esse processo por 6 meses comigo individualmente, você teria que hoje investir cerca de 8 a 10 mil reais. E não teria a beleza de viver em comunidade. O que para mim é algo insubstituível quando se trata de cura e amadurecimento. Eu tenho tanta certeza de que esse caminho é profundo e gera resultados que eu vou me comprometer no seu lugar. Você entra para a comunidade, você entra para a mentoria, faz todos os exercícios, participa das aulas da comunidade. Se em 30 dias você não tiver nenhum resultado, se nada aqui dentro e por fora mudar, eu devolvo o seu dinheiro. Basta que você entre em contato com alguém da minha equipe e diga, olha, não deu resultado nenhum, quero meu dinheiro de volta. Você vai receber o seu dinheiro de volta. E sabe por que eu garanto isso para você? Porque já são 10 turmas do Caminho do Florescer. São 9 anos e mais de 2.000 mulheres sendo mentoradas por mim, tanto individualmente como em grupo. E além disso, tudo isso que você vai aprender tem um método, tem estrutura, baseada na filosofia feminina de Santa Edith Stein, baseada na teologia do corpo do Papa João Paulo II e em tudo aquilo que a Igreja Católica orienta e fala sobre o ser mulher. Na sua filosofia, antropologia, na sua teologia. Além de tudo, como enfermeira que eu sou, que hoje me considero enfermeira da alma feminina. Por aqui já está tudo sendo organizado. 7 horas do dia 11 de agosto, abrirei as portas da comunidade da mentoria O Caminho do Florescer. E, é claro, as decididas estarão comigo logo nas primeiras horas. Portanto, eu estou te direcionando a rezar nesse final de semana, perguntar ao seu marido o que ele acha ou a qualquer outra pessoa que seja importante que você tenha esse conselho, esse aconselhamento, olhar o seu planejamento financeiro, o seu orçamento, ver quais são as condições do seu cartão de crédito, deixar tudo pronto
E se você precisar tirar alguma dúvida com o meu suporte, comigo, com a minha equipe, basta entrar em contato com os 2 telefones que estão lá no grupo, na comunidade. Nós estaremos aqui em plantão para tirar todas as suas dúvidas, para que na segunda você esteja pronta e decidida a estar conosco na turma 10 do Caminho do Florescer. A partir de agora, eu quero agradecer a você que participou dessa jornada, assistiu a aula 1 e conseguiu identificar as ervas daninhas do seu jardim, aquelas que impediram ou cresceram a mais dentro do seu jardim e não permitiram que você se tornasse uma mulher que floresce por dentro e por fora. E deixou dores e feridas no seu coração. A você que participou da aula 2 e foi comigo ao Jardim do Éden, lá onde o jardineiro colocou as suas sementes originais, entendeu o que é ser mulher, o que é trilhar esse caminho de ser esposa e mãe, de ser uma mulher bem resolvida por dentro e colocar para fora tudo o que você tem de melhor. E chegou até aqui entendendo que a partir de agora, não importa o que aconteceu para trás, você é responsável por ser uma mulher melhor, por deixar nesse mundo um rastro de alegria, de docilidade, de sabedoria, de amor. Você tem tudo isso dentro do seu coração. Basta semear, irrigar, cultivar, adubar e ver florescer. Parabéns! Agradeço e parabenizo a você que trilhou esse caminho, que investiu de verdade, que parou para ouvir as aulas, que baixou os exercícios, que fez o que tinha que ser feito, que realmente examinou a própria vida e que disse: chega, é essa mulher que eu quero ser, eu quero encontrar o sentido da minha vida, eu quero deixar um rastro de amor por onde eu passo. Já chega de olhar só para as feridas. Parabéns! Eu quero dizer para você que eu estou muito orgulhosa e eu tenho certeza que você está sorrindo comigo, que você está plena, não porque você está pronta, mas porque você entendeu que as suas feridas não te definem, que você entendeu que o passado não fala nada sobre você, a não ser que você mesma deixe que isso aconteça. Parabéns por ter atendido a esse convite, não meu, porque não fui eu sou apenas instrumento. Eu tenho a total ciência de que eu sou só o burrinho que entrou com Jesus em Jerusalém. O jardineiro preparou tudo isso. Foi Deus quem trouxe você até aqui, não fui eu. E como instrumento, mais uma vez, eu quero te parabenizar e agradecer por você ter confiado aqui nesse instrumento simples de Deus, mas que está pronta para te ajudar a ser uma mulher melhor. Nesse final de semana, assim como desde a hora em que nós decidimos fazer esse lançamento, eu rezarei por você. Você que ainda não está na hora, não se sente pronta, você que já está aí pensando em chegar e você que já decidiu. É uma honra passar pela sua vida. Eu espero de todo o meu coração que, apesar das minhas feridas, das minhas dores, dos meus pecados, eu possa hoje ter deixado no seu coração um rastro de beleza, de sentido, onde vale a pena superar tudo aquilo que já foi, olhar para trás apenas como uma história que já se passou e poder hoje dizer: eu decidi florescer. Eu espero você na próxima segunda-feira. Um beijo no seu coração. Fique com Deus e nos vemos na mentoria do Caminho do Florescer. Tchau, tchau.